Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Hoje eu pedi ajuda para um grande amigo, Matheus, ele vai se apresentar, tá? A princípio, ele é do Ágape e também do Ministério Levi, que tem nos ajudado aí a ficar nesse tempo de pandemia em oração, toda segunda-feira com o terço, né, uma live de terço, que eu, inclusive, aproveito para recomendar a vocês que participem, certo? Então, eu falei, Matheus, me ajuda aí, meu irmão, minha vida está muito corrida, e o tema é gostoso, é o Pai Nosso, então, Matheus, por favor, se apresenta aí, irmão. Boa tarde a todos, a paz de Jesus, né? Assim como o Cristiano falou, meu nome é Matheus, né? 27 anos, amigo aí do Cristiano aí já há um tempinho, trabalhamos juntos, né? Também no colégio, tudo mais, Cristiano na parte de ensino religioso, e eu ali sempre tentando dar um apoiozinho ali para ele, né? Como ele disse, eu sou um ex-agapista, né? Eu fui por muito tempo do Ágape, né? Dentro do Ágape pude ser, pela graça de Deus, um jovem de liderança, certo? Fiquei 7 anos ali no Ágape. Hoje, né, como ele disse, faço parte do Ministério Levi, né, que é um ministério atuante na paróquia São Vicente de Paulo. Como ele disse também, depois eu vou deixar o link aí para vocês, nós rezamos o terço, o Santo Terço, todas as segundas-feiras, né, a partir de 7h30 da noite, 7h15 da noite, ou 7h45, certo? Já tem um ano que estamos com esse projeto, né, um projeto de grandes graças, grandes bênçãos, inclusive o Cristiano esteve lá recentemente, né, e também estou à frente dos cerimoniários da paróquia São Vicente de Paulo, né, atuante ali também no serviço do altar, né, com grande amor e zelo pela liturgia. Né, gostei muito do convite, muito obrigado, Cristiano, obrigado a todos. E, de fato, um tema muito gostoso, um tema muito bom para a gente, né, conversar, refletir, e acho que a partir de hoje, para muitos, né, uma visão nova, né, do que é o Pai Nosso, porque muitas vezes os nossos irmãos separados, né, protestantes acabam falando, nossa, mas vocês rezam, vocês ficam rezando tudo parecendo robô, de forma mecanizada, como assim, ficam repetindo tudo mais, e muitas vezes nós não paramos para pensar que, de fato, nós já ficou enraizado para nós, muitas vezes uma oração mecânica, algo, né, a famosa oração Fórmula 1, que a gente só sai falando porque, né, realmente decoramos, mas o que de fato aquela oração traz para nós? Né? E uma coisa que eu estava pedindo para Deus era, Deus, que a partir desse estudo do Pai Nosso, eles também queiram estudar o que é falado na Ave Maria, o que é falado no creio, na nossa profissão de fé, o que é falado numa oração do Espírito Santo, numa salve rainha, certo? Mas que hoje, né, esse pontapé inicial seja dado a partir do Pai Nosso. E de onde vem a oração do Pai Nosso? Se nós formos pegar a Bíblia, né, eu estou aqui com 3 aqui à frente, porque cada frasezinha do que a gente for estudar, a gente vai ver que tem um contexto bíblico, porque se não tiver um contexto bíblico, a gente também não entende mais profundamente, né, o que estamos falando. Então, Jesus estava ali no Sermão da Montanha, certo? Que está lá em Mateus capítulo 5, se você for ver lá, na sua Bíblia vai começar lá, o Sermão da Montanha, certo? E aí Jesus ele vai falando ali das bem-aventuranças, né? Ele começa a falar que nós precisamos ser sal da terra, luz do mundo, né? Da questão de fazer boas obras em segredo, de praticar a caridade, e logo depois ele vem falar da oração do Pai Nosso, né? Que já vai estar no capítulo 6, né? A partir do versículo nosso. E ele já começa assim, eis como deveis rezar, né? E tá, dependendo da tradução, vai estar em caixa alta, Pai Nosso, né? Que já começa, é o título da nossa oração, porém é a frase que a gente começa a entender o sentido, né? Pai Nosso que estais no céu. E a gente já começa a pegar a primeira palavra, né?
pai vem de Abba, né, que é do aramaico, que na sua origem mesmo da palavra, na sua raiz, é uma coisa muito carinhosa, né, para se tratar com Deus. Abba não significa somente pai, né, mas no sentido ali da raiz da palavra significa papai. Olha que bonito. Então, a gente já começa aprendendo. Quando eu começo a falar Pai Nosso, certo? Se a gente relembrar da origem, como eu falei, nós estaremos falando papai, né? Chamando o papai de uma maneira muito carinhosa, chamando Deus com muita confiança. Muitas vezes nós temos até vergonha e fala, nossa, mas que loucura, eu vou chamar Deus de papai. Mas aqueles que chamam Deus de papai é porque tem confiança de quem, né, é Deus, tem este amor, né, por Deus, tem esse carinho e este zelo por Deus. E quem é que chama, né, uma pessoa de papai? Aí a gente tem que lembrar da criança, onde Jesus muitas vezes, né, ele trouxe essa analogia da criança para a nossa vida cristã, que está até em Mateus 18, né, versículo 3. Depois eu vou, quando o Cristiano estiver falando, eu vou digitar essas passagens aí para vocês depois pegarem e anotarem, porque são muitas passagens. Se a gente for pegar em Mateus 18, 3, vai estar bem assim, em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Ou seja, uma criancinha que chama, né, seu pai de papai, nós devemos também ser esta criança na nossa fé. Não é uma criança bobinha, mas é o sentido da criança como uma pessoa confiante da nossa fé, confiante do que estamos ali rezando, do que estamos pedindo naquela oração, né? Porque uma criança, ela vê nessa figura paterna a questão de ser, de ter a rocha, de ser a base da sua vida, assim como nós também devemos ter Deus como base da nossa vida. Então, quando nós chamamos pai, nós temos que remeter a isso. Estamos falando papai. Oh, meu pai querido, meu pai amado, meu pai que eu confio, meu pai que eu deposito as minhas esperanças, aquele que eu sei que vai estar do meu lado. E logo em seguida fala Pai Nosso, né? Se nós vivêssemos essas duas palavras, o mundo não estaria em guerra, o mundo não estaria, né, passando por tantas provações, tantos desentendimentos, tantas catástrofes assim, do jeito que nós vemos e que muitas vezes nós nos questionamos, poxa, mas cadê Deus? Por que tem acontecido isso tudo? Porque quando nós falamos Pai Nosso, né, nós tiramos, né, aquela paternidade de Jesus, não só, tiramos da sua pessoa. Deus não é pai somente do Cristiano, não é pai somente da Késia, não é pai somente da Samara, não é somente meu pai. Mas Deus, ele é pai de todos. Ele veio para ser pai de todos. Então, se nós vivêssemos a caridade de reconhecer de que ele veio para todos, poderíamos sim estar passando por provações? Claro, sim. Doenças, sim, poderíamos. Mas em uma fraternidade, uma comunhão, em uma comunidade onde seja reconhecido que Deus é pai de todos, as coisas ficariam mais fáceis de serem enfrentadas. As provações ficariam mais fáceis. Ou seja, o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso nos revela, de fato, um Deus que é universal, um Deus que é pai para o necessitado, para o doente, para aquele que é mais estudioso, para aquele que enfrenta várias provações na vida, para aquele, inclusive, que muitas vezes não está nem aí. Deus, ele continua sendo Pai. E basta para que nós saibamos nos reconhecer como filhos deste Pai. E aí, né, para completar, né, Pai nosso que estais no céu. Ao lembrarmos que Deus, ele está no céu, nós já começamos, beleza, se Deus está no céu, o que eu estou fazendo neste mundo? O que eu estou fazendo na terra? Certo? A gente começa a relembrar que o reino de Deus é um reino dos céus, né? Deus, ele vai estar aonde? Ele vai estar no lugar dos santos, né? No lugar dos mártires, naqueles que deram a vida por ele.
esses aí verão a glória de Deus aonde? No céu. Não é somente em boas ações aqui na terra, mas devemos sempre fixar o nosso olhar aonde? No céu. É até uma analogia, uma explicação em relação à cruz, né? Para onde a cruz aponta? Nós temos, né, no crucifixo, nós temos Jesus de braços abertos, sendo a nossa base. Mas a cruz, ela aponta para o céu. Por quê? Porque o nosso Pai, nosso Deus, ele está no céu e ele quer que nós também estejamos lá no céu, né? Vai até falar na primeira carta de São João, deixa eu pegar aqui rapidinho. São João 3, no versículo 2, né? Só um instante. Vai estar bem assim: caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que, quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como ele é. Ou seja, quando, né, a glória de Deus se manifestar na nossa vida, quando estivermos de fato no céu com Deus, nós veremos a ele, nós veremos aquele papai carinhoso, amoroso conosco, nós seremos aqueles filhos que reconhecerão Deus como este pai, né, e que está no céu. E é isso que ele deseja para nós. Ele deseja o céu para nós. E como nós começamos a desejar este céu, assim como Deus deseja o céu para nós? Logo após essa frase, Pai Nosso que estais no céu, vem 3 pedidos na oração do Pai Nosso, né? O primeiro, santificado seja o vosso nome. O segundo, venha a nós o vosso reino. E o terceiro, seja feita a vossa vontade. Então, a gente para pensar primeiro no santificado seja o vosso nome, né? Então, se o nome de Deus deve ser santificado, a gente está confirmando tudo aquilo que foi falado minutos atrás. Deus, ele é nosso Pai. Deus está no céu. E o reino de Deus é o reino que nós devemos viver. O nome de Deus, ele tem que estar acima de tudo, tem que estar acima de todos, certo? Deus tem que ser o centro da nossa vida. Se nós tiramos Deus do centro da nossa vida, nós esquecemos, né, que o céu é para nós. Nós esquecemos da nossa morada celestial. Nós esquecemos que temos um Pai que vai estar ao nosso lado. Por isso que é muito importante para nós uma adoração ao Santíssimo, uma oração pessoal, a vivência da Santa Missa, de fato, como ela é, não somente chegar, eu vou vir para a missa para cumprir o meu preceito. Não. Né, eu vou vir para a missa porque eu sou obrigado. Não. Você vai para a missa porque você reconhece que Deus é o centro da sua vida, certo? Você vai para a missa porque você se lembra com muito amor de que Deus, ele enviou seu Filho único, certo? Deus se fez homem, para quê? Para que você pudesse reconhecer ele com este amor, para que ele desse também para você a salvação, mas que não ficasse só por isso, eu já estou salvo, eu não vou cumprir as coisas do jeito que tem que ser. Negativo, porque infelizmente a nossa igreja ela está cheia de pessoas assim, né? De pessoas que não entendem o real sentido de quem é Deus para a nossa vida. Então, quando nós falamos na oração, santificado seja o vosso nome, é porque o nome de Deus tem que estar acima de tudo e de todos, né? Tem que estar acima, tem que ser o nosso centro, o nosso norte, a nossa fortaleza, certo? Assim como está em Ezequiel 36, 23, né? Tem muitas coisas também do Antigo Testamento que já remetem à oração do Pai Nosso. Ezequiel 36, 23 vai falar bem assim: quero manifestar a santidade do meu augusto nome que aviustastes, profanando-o entre as nações pagãs, a fim de que conheçam que eu sou o Senhor. Ou seja, temos que dar glórias a Deus, temos que saber, é o temor a Deus, né, um dos dons do Espírito Santo, santificar o seu nome, ter este temor, né, ou seja, não é viver com medo na aba de Deus, não, é você reconhecer quem ele é, colocar ele como centro
E todos os dias, né, quando acordar, bendito seja o seu nome, Senhor. Fazer a sua oração pessoal ali, né? É até o começo, né, do que calma aí, rapidinho. Antes do Seu microfone desligou, filhão. Acho que eu apertei aqui sem querer, desculpa, né? Só para terminar, né? Porque eu estava falando, né? Quando acordarmos, né? Termos essa consciência de, poxa, eu vou primeiro fazer uma oração a Deus, né? Santificar o seu nome, né? Obrigado, meu Senhor, por tudo que você faz. Quando nós agradecemos a Deus por tudo que Ele faz, nós reconhecemos que Ele é o Senhor das nossas vidas, né? E é até, só para complementar, o que Jesus, ele fala ali antes de falar do Pai Nosso, né? No versículo 5 do capítulo 6, lá no livro de São Mateus. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e teu pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Muitas vezes falta isso na nossa vida, essa intimidade com Deus para que, de fato, saibamos santificar o seu nome. E quando nós pedimos, venha a nós o vosso reino, talvez seja uma das partes mais difíceis do Pai Nosso, onde nós fazemos um pedido e a gente não sabe receber o reino de Deus, e a gente não sabe viver aquele reino, né? Porque essa parte é a parte principal desses 3 pedidos, porque expressa o desejo do fiel, né, com a vinda do reino dos céus, né? E onde na Bíblia nós encontramos isso? É o próprio Jesus que vai falar, né? Em Marcos 1,15, Jesus ele fala bem assim: completou-se o tempo e o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Né? A gente, no tempo quaresmal ele pede da nossa vivência cristã isso, certo? Que nós nos arrependamos e creiamos no Evangelho. Quando nós cremos no Evangelho, nós estamos seguindo os passos de Jesus, né? Os seus ensinamentos, nós estamos seguindo a sua forma de amar, a sua forma de perdoar, a sua forma de ensinar, ou seja, seguimos uma doutrina que Cristo nos passa. E quem é Cristo? Cristo é Deus homem, né? Filho de Deus Pai e também é com Deus Pai, certo? Ou seja, seguimos então uma doutrina ensinada por Deus. E esta doutrina que Deus nos passa é o seu reino, né? É este reino de amor, é um reino onde nós somos muitas vezes provados aqui na Terra, e que é onde a gente se desespera, né? Poxa, vamos dar um exemplo aqui, porque o ser humano muitas vezes é bem consumista. Tô querendo comprar um carro, né? Aí você vai lá e, ai Deus, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Deus, ele vai te dar as oportunidades de você ter aquele carro, certo? Talvez você não perceba que a compra do seu carro está no salário do seu emprego, né? Talvez numa oportunidade de você ter, sei lá, um negócio próprio, algo assim, mas Deus, ele vai dando as oportunidades, por quê? Ele não vai dar tudo de mão beijada pra gente. Deus, ele não vai dar tudo de mão beijada pra gente, certo? Deus, ele quer que o reconheçamos como o Senhor central das nossas vidas, mas que também aprendamos a viver neste reino, né? Como Jesus mesmo fala, o meu reino não é um reino deste mundo, certo? Então, a gente já começa a viver o reino dos céus, já começa a viver aquilo que os santos, né, de fato, já concretizaram em sua vida, a gente já precisa viver aqui na Terra. Porque o que os santos eles fizeram na Terra? Buscaram a sua santificação, a sua conversão até o último momento da sua vida, até o seu último respirar. Ou seja, tentaram viver em comunhão com aquilo que era o reino dos céus, né? Reino que Jesus ele vai mostrando para a gente lá desde o começo do Sermão da Montanha, reino que ele vai mostrar nas suas parábolas, né? Reino do céu é como um tesouro guardado,
A sua fé precisa ser como um grão de mostarda, porque quando o grão de mostarda brota, é avassalador no meio da terra. E a nossa fé tem que trazer isso para nós, certo? De que nós temos que viver aquilo que Deus guarda para nós, nós já temos que viver aqui na terra, certo? Foi também o que muitos dos apóstolos fizeram. São Paulo mesmo, que eu ia até usar uma passagem dele aqui na minha última parte, mas eu já vou falar logo que cabe bem. Eu já estou para deixar o Cristiano falar daqui a pouquinho, né, que vai estar lá em Gálatas 2:20, né, que São Paulo, ele fala assim: eu vivo, mas já não sou eu quem vivo em mim, é Cristo quem vive em mim, ou seja, São Paulo vivia este reino já na terra, assim como outros, São Pedro, que uma hora estava pregando numa montanha para milhares, e do nada aparecia em outro lugar pregando para milhares, porque era um nível de santidade tão grande, né? Tanto que São Pedro também sofreu o título que São Pedro teve, dado por Jesus, certo? Por quê? Porque aprendeu, reconheceu e soube viver, né? Este reino. O venha a nós o vosso reino, para eles não foi somente uma frase, mas foi uma maneira de viver. E logo depois vem o seja feita a vossa vontade. Se a gente pede, venha a nós o vosso reino, temos que aceitar também que seja feita a vontade de Deus, certo? E muitas vezes a gente acha que viver a vontade é aceitar, tipo, poxa, Jesus já morreu por mim, ok, né? Foi feita uma vontade ali, o céu para mim já está garantido, mas não é bem assim. O que é a vontade que Deus quer, né, para nós? Eu até coloquei aqui, não é somente um convite a aceitar a vontade de Deus, mas é um convite para agir, para trabalhar, para que a vontade de Deus seja feita neste mundo. Ou seja, né, estamos aqui, curso de catequistas, certo? Talvez essa tenha sido uma vontade que Deus teve para a sua vida. Hoje, né, tirando eu e o Cristiano, 15 pessoas estão aqui, né, realizando uma vontade que Deus teve para vocês, assim como Deus também teve a vontade para mim, para o Cristiano, de estar com vocês. E o que nós temos feito neste momento agora, olha, um exemplo maravilhoso, agindo para que a vontade de Deus, né, prevaleça. Qual é a vontade de Deus? Que mais pessoas, mais filhos dele o reconheçam, né, como este grande Salvador, como este grande papai. E é o que vocês farão no futuro, certo? Catequizar a outros, certo? Para que dentro da nossa querida Igreja Católica, essas pessoas possam trilhar uma vida de santidade, certo? Então, a vontade de Deus nas nossas vidas, ela tem que prevalecer, né? Sem a presença de Deus, nós não somos ninguém. Então, quando nós aceitamos a vontade de Deus, ele vai estar conosco de qualquer maneira, sempre. E a vontade de Deus, ela é descrita desde o Gênesis até o Apocalipse. Por quê? Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Uma vontade de Deus, que nós fôssemos sua imagem e semelhança. Só que, infelizmente, por uma desobediência, né, houve esse rompimento da vontade de Deus e criou-se uma outra vontade mundana, uma vontade humana, uma vontade que não era dele. E desde então, Deus, ele tenta cumprir a sua vontade no meio do povo, certo? O dilúvio com Noé, a purificar a terra, né, para que a vontade dele fosse realizada. Depois tirar o povo hebreu do Egito. Não, este povo é meu, este povo é o povo eleito, certo? Temos vários exemplos. Josué ali no cerco de Jericó, não, aquela cidade é minha, né? As muralhas daquela cidade vão cair. Tantos profetas que foram, né, tentando mostrar para o povo a vontade de Deus, já até usei um aqui, né, no caso de Ezequiel, certo? E veio Jesus para, de fato, mostrar mais do que ninguém, mostrar melhor do que ninguém qual seria a vontade de Deus. Ou seja, que saibamos reconhecer também que a vontade de Deus
é que a gente não somente fique sentado no nosso sofá, assistindo a televisão da nossa casa, esperando que as coisas aconteçam. Não. A nossa relação com Deus deve ser uma relação onde nós caminhamos junto com Ele. Quando nós caminhamos junto com Ele, a vontade é feita. Certo? Muitas vezes vamos receber um não dele. Muitas vezes, ei, meu filho, não é por ali, é por aqui que essa vontade vai ser feita. Ou seja, é este trabalhar para que esta vontade seja concretizada em nossas vidas, né? Até separei aqui um versículo também em relação a isso, que está em Mateus 26, 39, certo? Deixa eu só pegar aqui, é muita Bíblia. Aí. Mateus 26, 39, né? Um exemplo claro do que aconteceu com Jesus. Jesus lá no Getsêmani, disse bem assim, cadê? Tá bem aqui. Meu Pai, se é possível, afasta-te de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres, né? E aí eu deixo como uma pergunta para vocês refletirem. Já pensou se Deus acata o desejo de Jesus ali? Afasta-te de mim este cálice. O que seria da humanidade hoje? Certo? Então, Jesus, mesmo sabendo de tudo que ele deveria cumprir, ele mostra para nós, ei, a vontade de Deus, ela deve prevalecer na sua vida. Muitas vezes nós falamos isso, né? Afasta-te de mim este cálice. Onde? Muitas vezes nós somos provados por Deus em alguma coisa na nossa vida e a gente, né, fica murmurando, lamentando mais do que tudo para Deus. Que isso não aconteça comigo. Mas muitas vezes coisas devem acontecer para que a vontade de Deus seja realizada na nossa vida. E terminando a minha parte, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E trago o exemplo de São Paulo novamente. Eu vivo, mas já não sou eu quem vivo, e sim Cristo que vive em mim, né? Porque quando nós aceitamos esta vontade de Deus, nós estamos aceitando o quê? O que acontece no céu vai acontecer na terra, certo? Desejar que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, assim na terra como no céu, é viver esta comunhão, certo? Do céu já na terra. Por quê? Porque a terra não é o nosso lugar. Para nós, de fato, contemplaremos o reino de Deus da maneira que tem que ser contemplada no céu. Mas na terra nós já começamos a viver isso, né? Tem até uma música que o Dunga canta, né? O meu lugar é o céu. É lá onde eu quero morar, né? Por quê? Porque nós começamos a trilhar este caminho de santidade na terra, nós começamos a trilhar, né, a nossa conversão na terra, mas essa conversão se dá por quê? Porque nós começamos a viver o que o céu, né, nos reserva, o que Deus reserva para nós, né? É que eu coloquei aqui, é viver desde já o reino do céu, mesmo que não estejamos lá. E é o que está falando na primeira carta de São Pedro, Pedro 1, de 15 a 18. Deixa eu pegar aqui, que está bem assim. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, viverei com temor durante o tempo da vossa peregrinação, certo? Ou seja, o tempo da nossa peregrinação é viver na terra o que viveremos eternamente no céu, certo? Porque para vivermos assim como grandes santos, já, graças a Deus, vivem e intercedem por nós, nós precisamos que esta vontade seja feita aqui na terra, porque é uma vontade concretizada no céu. Então, em terra, nós vivemos esta vontade de Deus, que é o quê? Viver o reino dos céus. E dentro do reino dos céus, santificar o nome de Deus, porque Deus, ele é nosso Pai. Deus, ele é o centro das nossas vidas. Tá bom?
Então, não sei se vocês perceberam, mas nessa última frase, eu resumi em uma pequena frase a oração do Pai Nosso, né, do assim na terra como no céu, de trás para frente, né? Viver a vontade na terra, uma vontade que é do céu, e qual é a vontade de Deus? O venha a nós o vosso reino. Viver a vontade de Deus na terra, que é viver o teu reino, certo? Porque o nosso Pai que está no céu é um Pai de amor, um Pai amoroso, um Pai que está conosco, e um Pai que quer que não somente entendamos esta oração tão bela, né, que Ele deixou para nós, mas que também nós vivamos, né, tudo aquilo que ela nos traz. Amém? Continue aí, Cristiano. Show de bola, Mateus. Então, Mateus nos levou a refletir sobre as partes mais profundas, porque a gente tem que olhar para o céu nessa primeira parte. Então, Mateus deixou para a gente, claro, a santidade de Deus, a realeza de Deus e a vontade de Deus. São os 3 primeiros pilares dessa oração. Oração que foi uma provocação. Jesus foi provocado a ensinar. Beleza? Os apóstolos pediram a ele, ensina-nos a rezar como tu rezas, né? Então ele vai lá e ensina. E aí Jesus já começa dando um susto tremendo nos apóstolos. Imagina aqueles caras ogro, velho, igual a gente, ogro na fé. Nossa Senhora. E aí, primeira frase da oração que Jesus está ensinando, Papaizinho que está no céu. Aí sacaneou. Aí pegou pesado. Aí eu vou te falar, viu? Aí ficou complicado para os caras. Papaizinho, o que Jesus está falando, pelo amor de Deus? Ele está chamando a gente a uma intimidade, a uma confiança filial a Deus. Mas essa confiança filial só se dá, gente, na intimidade. E vocês que são catequistas, talvez tenham imensas dificuldades de falar sobre o Pai Nosso com os seus catequizandos, por um simples motivo. Social, beleza? Infelizmente é um problema social. Muitas crianças que estão na catequese não têm um pai presente. Então, para ele se relacionar com Deus chamando-o de pai, isso pode ser prejudicado por causa da presença paterna que ele tem na própria casa dele, ou que nem tem. Entende a dificuldade de a gente ensinar o Pai Nosso? Nós somos catequistas, temos que ensinar isso, que esse pai tem uma bondade que vai além desses problemas. A gente vai ter que passar por essas barreiras. Porque a gente não pode resolver o problema que ele tem hoje com o pai, mas podemos investir no pai que ele vai ser amanhã. E esse é o nosso trabalho, enquanto catequistas. Para que não tenhamos pessoas indiferentes, como o Mateus colocou, né, que são completamente indiferentes a esse amor. A gente vai falar aqui de vários pontos aqui agora do Pai Nosso, eu vou procurar ser o mais rápido possível, porque tem uma colega aí que está precisando vazar na braquiara, né? Então, eu vou tentar ser o mais rápido que eu puder, se bem que é impossível, mas vou tentar fazer do jeito que dá. No entanto, já quero deixar bem claro para vocês que, enquanto catequistas, talvez tenhamos essas barreiras, essa dificuldade. Digo porque eu já passei por isso e vi, certo? Então, é complicadinho, mas vale muito a pena ensinar, porque agora, depois dessas 3 pilares que estão relacionados diretamente a Deus, vem os outros 4 pilares que estão relacionados a nós, meros mortais, né? Então, vamos continuar então. Eu vou partilhar aqui a tela para ficar mais fácil da gente entender o que eu estou falando, tá? Não vou ler tudo não, viu, gente? Pode ficar despreocupado, é só uma referência, tá? Vou marcar esse. Pronto, vai aparecer para geral aí já, daqui a 3 horas aparece, pode ficar tranquilo. Vai lembrar que estaremos com vocês na semana que vem de novo, tá? Com mais um tema e com muita alegria, diga-se de passar. A Maria já tá rindo lá, né, Maria? Vou falar dos pecados, vai ser o bicho semana que vem, viu? Pode deixar. Então, eu espero que esteja todo mundo aí, né? Ana Paula, Celina, Ana Célia, perdão, a namorada do Douglas, sei lá, o pai, a filha do Douglas, não sei. O Douglas, o Josemar, a Juliana, Kézia, a Maria Claudência, eu vou te falar, figura isso daí. Maria das Graças, Mariana Lima, né, o Matheus, tá, beleza? Neide, Tatiana, gostaria até que vocês dessem um alô aí, beleza? Façam uma frasezinha aí sobre a importância do pai na sua vida aí, tá? Coloca para mim aí no chat aí, vamos dinamizar esse negócio, senão vocês vão estar dormindo. A Maria Claudência já pescou uns 3 tambaqui ali já pra gente fazer um assado daqui a pouco, beleza? Então vamos lá, gente. Olha só, como eu havia dito,
a gente está numa oração, a gente não pode esquecer disso, a gente está acrescentando um monte de coisa, mas é uma oração, beleza? É porque tudo que sai da boca de Jesus é grandioso. Então, tudo que sai da boca de Jesus, se você vai tentar explicar, é um livro. Cada frase do Pai Nosso, gente, rende linhas e mais linhas e mais linhas de reflexão, certo? Então, vamos ao pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Tem pão na sua casa, Maria Claudez? Hein, Maria, tem pão na sua casa? Oi. Tem pão na sua casa? Pão? Tem. Tem. Graças a Deus, mas se a gente andar 3 casas para um lado ou 3 para o outro, arriscado a gente encontrar alguém sem, né? Eu falo isso, com certeza, né? Eu falo isso porque a gente, como parte da igreja que cuida da parte social dos que passam fome, a gente assistia um número X de pessoas e com a pandemia virou 3 vezes mais o número de pessoas que a gente assistia, uma coisa assim assustadora, certo? Então, vamos falar do pão nosso, então, de cada dia, que a gente confiantemente pede como filhos, a gente pede a Deus para que Ele nos dê. Ele que é a bondade suprema, Ele é tudo de bom, né? Por quê? A bondade dele está acima de qualquer bondade humana. Ah, fulano é bonzinho, maravilha. Mas a bondade de Deus está muito acima disso tudo, né? E isso eu preciso mostrar para o meu catequizando, que essa bondade de Deus supera qualquer tipo de bondade que existe, qualquer caridade que a gente possa fazer uns com os outros, a bondade de Deus supera tudo isso. Vamos abrir as cortinas aí, vai ver se vocês acordam, ventilando aí para todo mundo, né? E aí, esse dai-nos, ou nos dai, né, é uma expressão que forma uma aliança. O legal da aliança, deixa eu tirar a minha aqui, ó. O legal da aliança é que ela não tem começo, nem meio, nem fim. Ela é infinita, tá? E a relação de Deus com cada um de nós é infinita, é de aliança mesmo. Quem é casado sabe ali, ó. Eu, se eu tirar minha aliança, não tem nem como dar desculpa aqui, ó. Cadê aqui? Ó o dedo. Olha lá. É como se eu tivesse com ela, velho. Meu dedo chega a estar fundo aqui, ó. Não tem como. Então, Deus marca na gente esse amor, essa aliança que Ele faz com cada um de nós, mas Ele nos pede uma coisa, que a gente seja solidário com as pessoas nos momentos de sofrimento. Rezar e não agir não combinam. São 2 coisas que tem que andar junto. Rezar e agir. Orar e trabalhar, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, né? Então, eu peço ao Senhor, Pai, nos dá, o pão que o Senhor nos dá é a vida. E o Senhor que nos dá o pão, jamais, jamais vai deixar faltar. Aliás, o Senhor que nos dá a vida, jamais vai deixar faltar da nossa vida, gente, o pão. Não vai faltar. Mas para não faltar para os outros que hoje passam dificuldade, é porque nós, enquanto instrumentos do Pai, não fazemos o nosso trabalho. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho isso. Eu estou com medo da Covid. Ah, eu estou com medo daquilo. Ah, eu não quero me expor. Dá muito trabalho. É mesmo, bacana, hein, cara? Bacana, mas se você não fizer tudo que as pessoas precisam, materialmente falando, espiritualmente falando, não vão acontecer. Gente, quando a gente fala, Pai, me dá, Pai nosso, o pão de cada dia nos dai hoje, não é para a gente ser passivo, não. E também não é para a gente viver inquieto, não é para a gente viver preocupado. É para a gente se abandonar filialmente à providência divina, da onde emana todo o amor de Deus para as nossas vidas, certo? Então, a gente continua aqui falando, né? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo nos será acrescentado. Quem nunca ouviu a frase, gente, eu cuido das coisas de Deus e Deus cuida da minha vida? É isso que eu espero dos cristãos, pelo menos eu espero de uma pessoa cristã, ou espero do meu catequista, é que ele se entregue de tal maneira a Deus que Deus vai cuidar da vida dele e que ele confie nisso, né? Pois nada faltará àquele que possui a Deus, se ele próprio não faltar a Deus. Ou seja, eu cuido de Deus e Deus cuida de mim. É isso tudo que eu estou rezando no Pai Nosso. Meu Deus do céu. Isso só no pão nosso de cada dia, né? E aí, ele nos convida a assumir uma responsabilidade efetiva. Gente, enquanto catequistas, de vez em quando promovam, né, o exercício da caridade. Vamos trazer um livro que você não usa mais, vamos doar para algum lugar, vamos trazer meia, vamos trazer toalha, vamos trazer biscoito, vamos doar para alguém. A gente tem que alimentar isso já nas crianças, mas como expressão de fé, não como expressão de ONG. Igreja não é ONG.
Beleza? Igreja é casa de Deus. Então, ali tudo que acontece ali tem que ser expressão de fé. Senão, não faz ideia, não forma. Aqui nós chamamos de família humana, baseado numa solidariedade que está com suas bases na fé. Né? Para que a gente lembre da passagem lá do pobre Lázaro, lembra lá? Não, deixa eu voltar para avisar lá. Depois que morre, não tem mais jeito, galerinha. Já era, ferrou, lascou, certo? Esse negócio podia ser um pouquinho mais rápido. Está muito lento aqui para mim. E um termo que eu ouvia bastante, né, na época de grupo jovem, lá vai tempo para caramba, fermento na massa. Você é fermento na massa, né? Isso significa o quê? O catequista ele é fermento na massa lá com os catequizandos dele. Para que serve o fermento ali? Né? Para fazer a massa crescer, certo? Então a gente precisa ser fermento na massa. Olha que eu estou pedindo pão, viu, gente? E Deus está me chamando a ser fermento. É muita loucura para um homem só. Né? Para que eu vou ser esse fermento na massa? Fazer a massa crescer como? Através da justiça. É quando o cara está lá botando apelido feio no outro, eu chamo a atenção dele dizendo que isso não é legal, e realmente não é. Sabe? Com brincadeiras sem graça e tudo mais, com atitudes que são assim meio estranhas, vou pegar uma coisa da outra pessoa, não vou devolver, essas coisas. A gente instaura a justiça na medida que a gente cobra que as pessoas tenham uma postura decente. Falar em pegar as coisas e não devolver, Matheus, depois eu vou te entregar essa pendrive. Ai, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Sem problemas, sem problemas. E olha só como essa frase cai muito bem para os nossos dias, beleza? Para a nossa vida social, política. Olha, não há nenhuma estrutura justa sem homens que queiram ser justos. Fato. Né? Mas isso é só lá fora, os outros? Não, gente. É a gente, nas nossas relações com o pessoal da nossa igreja, da nossa família, nosso trabalho, nossa faculdade, nossa escola. Né? Trata-se do nosso pão, de um pão para muitos. Gente, o Pai Nosso vai falar de um pão, que é um pão para alimento do corpo, mas ele também vai falar do pão, que é o alimento da alma. E o único pão que pode ser um para todos é a Eucaristia. A gente jamais pode fazer essa oração nos esvaziando da Eucaristia. Jamais. Senão ela perde todo o seu sentido. Tá? Porque se eu não fizer essa oração com o meu coração voltado para a Eucaristia, eu não revelo a santidade de Deus, a realeza de Deus, e muito menos a vontade de Deus dita pelo Mateus no início dessa partilha com vocês. Né? Então, há uma pobreza que existe no meio da sociedade. Só que não é uma pobreza só de pão, não. É da palavra de Deus. E aí os catequistas caem, porque eles são aqueles que são responsáveis justamente para poder resolver esse problema. Por isso, todo catequista deve orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de você. Entendeu? Você ora como se tudo dependesse de Deus. E a gente sabe que Deus nos usa como instrumentos. E a gente trabalha feito doido, às vezes até esquece que é Deus, mas não. Eu vou trabalhar na certeza de que Deus está comigo nessa obra. Né? Por quê? Qual é a missão do catequista? A missão do catequista é fazer ecoar o Evangelho de Cristo. Certo? Porque o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E adivinha, quem é que vai matar essa fome da palavra de Deus da humanidade? É o padre Fábio de Melo? Padre Jonas Abib? Padre Ricardo Maria? Não! É você, meu querido catequista. Sabe por quê? É você que vai falar diretamente, olhando nos olhos de cada criança, de cada jovem que estiver lá. É você que vai levar a palavra de Deus. É você que vai levá-lo ao encontro com o corpo de Cristo, com a Eucaristia. A primeira de muitas Eucaristias que a criança vai fazer. Certo? Então você tem uma imensa responsabilidade. Certo? Essa parte do pão nosso de cada dia, eu adorei isso aqui no Catecismo da Igreja Católica, quando ele diz assim, ó, a nossa presunção não poderia inventar esse termo. Eu achei isso fantástico. A nossa presunção seria incapaz de criar esse termo dentro do Pai Nosso. Beleza? Este hoje não é somente do nosso tempo mortal, é o hoje de Deus. Esse pão nosso de cada dia nos dai hoje, é o de hoje, de amanhã, a gratidão pelo de ontem, é aquele que virá. Tá? Cada dia é hoje, cada dia ele vai se fazer presente, ele vai estar contigo. Mas eu preciso continuar com aquela minha condição de confiança filial, que eu falei logo no comecinho. Tá? E aí, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, o hoje e o cada dia é a mesma coisa. Beleza? É nada mais, nada menos do que uma jogada pedagógica de Jesus para fortalecer essa ideia de que realmente
ele vai cuidar daquilo que é necessário para a nossa vida, para a nossa subsistência. Então, fique tranquilo, coloque-se no colo de Jesus. Se coloque lá, inclusive ontem foi dia do Sagrado Coração de Jesus, coloque-se no coração de Jesus, certo? Ele que é, sem dúvida alguma, o nosso pão da vida. Sem ele, a gente não tem vida em nós. Aí eu venho falar para os catequistas, né? Um bom catequista, eu falava até na última palestra que eu dei sobre o perfil do catequista. Um catequista sem Eucaristia, eu não sei o que ele é. Um catequista sem Eucaristia, ele deve chorar porque não conseguiu comungar no domingo. A não ser que tenha algum outro problema maior, beleza? Ele tem que fazer a comunhão espiritual. Mas um catequista que não busca a Eucaristia é muito preocupante. Extremamente preocupante. O que ele vai ensinar? Se ele vai ensinar o que é o autor da vida, o que o autor da vida quer passar para a gente, poxa, sem se alimentar dele, não há vida em você, né? Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso aí. Matheus está colocando um monte de coisa aí no chat para vocês, viu, pessoal? Só copiar e colar, tá bom? É como eu estava falando aqui, né, do receber a Eucaristia, sejamos o que recebemos. Olha que coisa mais maravilhosa. Isso aqui, gente, dá para a gente ficar em reflexão muitas horas. Sejamos o que recebemos. Catequista, Samara, quando você for lá, que coordena aí a parada junto com o Matheus, né, são os que levam mais bordoado. Então, recebeu Jesus da Eucaristia, pede para ele, Senhor, que eu seja o que comi, que eu seja o que eu recebi, ou seja, que eu seja corpo de Cristo na igreja. Eu recebo o corpo de Cristo e preciso sê-lo no mundo, certo? Então, a gente precisa se imbuir disso. Por isso que a oração do Pai Nosso é uma oração extremamente profunda, ela é chamada oração dominical, porque ela foi ensinada pelo próprio Senhor. Ela precisa estar na nossa vida. Ela é uma oração particular, sim, universal, sim, só que nós católicos temos uma profundidade que as outras religiões não vão ter. Apesar de ser uma oração considerada universal, beleza? As outras religiões não vão ter essa profundidade. O problema de ser católico é que a gente tem todas as condições de sermos top das galáxias, santos. Uma imensa graça e uma imensa responsabilidade. Por quê? O pão nosso de cada dia, ele também está nas leituras. Oi, princesa! Chupetona linda! Ihu! A filha da Kézia lá. Ó, sejamos o que recebemos. A leitura bíblica é um pão de cada dia para nós. As músicas católicas que a gente escuta, que a gente canta, que a gente toca, são também pão para alimentar a todas as pessoas que fazem peregrinação por essa terra junto conosco. E encerrando aqui a parte do pão nosso de cada dia, né? O Pai Celeste, gente, eu deixei tudo gravado, porque essa é uma frase, é um texto que merece uma placa para botar em algum lugar, um outdoor. Olha que coisa maravilhosa. O Pai Celeste exorta-nos a pedir como filhos do céu o pão celeste. Cristo é ele mesmo o pão que, semeado na Virgem Maria, levedado na carne, feito carne, amassado na paixão, cozido no forno do sepulcro, guardado em reserva na igreja, levado aos altares, fornece cada dia aos fiéis um alimento celeste. Isso é de chorar. Isso é lindo demais. Isso é um absurdo de amor. Isso é de... Cara, isso é fantástico. Gente, eu podia parar aqui e ir embora. Não precisa nem continuar o resto. Mas tem uma parte que eu preciso falar. É essa aqui. Essa é a melhor de todas. O Pai Nosso, apesar de ser essa oração, todo pai corrige o filho, né? Todo pai sabe como dar uma corrigida do filho. Os meus que digam aqui em casa. Né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Lasqueira. Então vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. É uma petição é um pedido que surpreende mesmo, porque ele está fora de todo o normal que a gente poderia encontrar dentro da Sagrada Escritura. Jesus vai lá e faz uma reviravolta total. Aliás, pense num Deus feito homem para dar trabalho aqui embaixo. Pensa, que frase é essa, Jesus? Que situação você nos colocou? Olha só. Se a frase ficasse só dessa parte, perdoar as nossas ofensas, beleza. A gente colocaria aí um casamento entre tudo que o Matheus falou e estava tudo certo. Beleza? Afinal de contas, ó,
santidade, realeza e vontade, eles remiam os nossos pecados. Tudo isso acontece com Jesus. Só nessa primeira parte do perdoar. Perdoar as nossas ofensas. Tá lindo. Até aí. Só que tem um mais. E quando tem um mais, vindo de Jesus, você pode se preparar. É igual vocês aí quando falam para os filhos. Filho, você pode ir, mas tem que voltar a tal hora, né? Mas, quem é que vai com você? Mas, você vai aonde? Com quem? Hã? Menino. Não é mais ou menos assim? Tem um mais aqui no meio do caminho. E olha só. De acordo com a segunda parte, né? A nossa petição não será atendida sem que primeiro tenha sido satisfeito uma exigência. É a primeira oração que você faz, onde você mesmo pronuncia a exigência que vem do Senhor para você. Jesus é inteligentíssimo. O que é isso? Isso é para poucos. Mas vamos ver que exigência é essa. O pedido é o seguinte. Liga-nos sempre com uma expressão assim como. Esse assim como é para deixar a gente desconcertado. A expressão é a seguinte, vai, mágica, eu gostei desse efeito, hein? Nossa, então. Começamos a orar ao nosso Pai com um sentimento de audaciosa confiança. Vocês viram o Mateus falando, chamando de Pai, aquela intimidade toda, né? Suplicando que o seu nome seja santificado, para também sermos mais santificados. Até aí está tudo lindo, está maravilhoso, mas vai vir a exigência. Mas apesar de revestidos dessa veste batismal, a gente não deixa de vacilar. E porque a gente vacila, porque a gente se desvia da vontade de Deus, aí surge essa parte. Ele vai fazer o seguinte, ó, vai olhar para a gente e vai falar assim, ó, você está rezando o Pai Nosso, eu entendo, você é pecador, você é pecadora, você é sem vergonha, certo? Eu te amo, você peca, eu te amo, você peca, certo? E aí, ele te vê como um verdadeiro filho pródigo. Ou então, como publicano, ele olha para você dessa forma, mas também quer de você uma atitude semelhante à do filho pródigo, né? Ele fala assim, ó, pequei contra o céu e contra ti. É uma confissão que o filho pródigo faz, não é verdade? Na hora do Pai Nosso, você vai falar assim, Pai, perdoa as nossas ofensas, e pensa nas cagadas que você fez, que não foram poucas, tá? São umas maiores, outras menores, mas fez, cara, a gente não é perfeito, certo? Mas quando na hora que você vê notícia de política, é que você vai xingar mesmo. Então, pensa direitinho, certo? E depois, suplica a misericórdia de Deus, porque olha o que ele vai falar. Não vou aqui, não preciso, já falei disso. Eu estou indo mais rápido, porque tem uma menina que está doida para sair aí, eu estou tentando colaborar com ela, mas não vai dar. Acho que quando eu falo de parar para refletir, eu preciso abrir um parênteses aqui sobre a confissão. O catequista, ele precisa, tá? Mais que os outros. A gente precisa, enquanto catequista, a gente precisa ensinar. Por quê? Eu vou ensinar uma palavra pura. A palavra pura é como se fosse um alimento. Agora você pega um prato que você usou no almoço, sem lavar, e põe a janta à noite. Neca. É a mesma coisa. Beleza? Então a gente precisa estar sempre limpando o nosso coração. Certo? Aberto parênteses, fechados parênteses, vamos voltar. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha o que eu estou pedindo para Deus. Deus, você vai me perdoar do mesmo jeitinho que eu perdoo a minha vizinha, que ela é fofoqueira, desgraçada, que só vai falar mal da vida dos outros. Olha o que você está pedindo. Olha o que você está pedindo para Deus. Eu tenho que perdoar. Deus tem que me perdoar, igual perdoa aquele meu irmão que não para de falar de política, daquele político. Olha só o buraco que você se enfiou. Né? Então, olha só. Essa onda de misericórdia de Deus, ela não vai penetrar um coração fechado. Então, se você não perdoa, obviamente não receberá o perdão, porque seu coração está fechado. Por mais que você suplique, você chore, mas se você não perdoa alguém, filho, teu coração está fechado, está blindado. Tá? Enquanto não tivermos perdoado a quem a gente deve, lascou. Por quê? Se a gente não ama a Deus, a quem não vemos, não podemos dizer que amamos nosso irmão a quem não vemos. A quem eu recuso perdoar, a quem eu fecho o meu coração. Então, eu preciso passar pela confissão, sim, para poder abrir o meu coração à graça de Deus. Olha que paulada, gente. Mais um pouquinho te acaba, relaxa.
Não vou falar aqui que o Mateus já falou sobre o Sermão da Montanha, mas entenderam, né? Deus vai te perdoar da mesma forma como você perdoa. Então, querido catequista, começa a treinar a perdoar. Beleza? Ah, o cara bateu no seu carro. Tá perdoado, irmão. Precisa não, tá tudo bem, sabe? Tu ri, né, que não, quebrou o copo. Não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Também não é ser besta, não, gente. É porque a gente vai precisar, né, implementar a justiça. Nem tudo é misericórdia, pelo amor de Deus também. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ai, meu Deus. Sabe por que Deus pede isso? Porque ele já te pediu coisas mais difíceis antes. Quase não sabe. Ele já te pediu coisas mais difíceis. Por exemplo, ele te pediu para ser perfeito, ele te pediu para ser misericordioso e para amar os irmãos. Te pedir para perdoar, gente, acho que é a parte mais fácil. Ele já te pediu, sede misericordiosos como eu sou misericordioso. Sede perfeitos como eu sou perfeito. E amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pronto, ele é referência. Lascou, né, Maria? Lascou, né? Lascou, né, Ana Paula? Ferrou. Ou seja, para nós isso parece impossível, mas não esqueça daquela frase, aquele clichê, né? Nada é impossível para Deus. Nada. Se Deus... Trata-se de uma oração em que a gente mergulha profundamente no coração de Deus. Aliás, no coração de Deus e no nosso coração, que é reflexo do coração de Deus. Então, eu não posso rezar o Pai Nosso somente com atitudes exteriores, a não ser que essas atitudes exteriores partam de um coração convencido desse amor. Só o Espírito Santo, gente, é capaz de fazer isso na gente. E não é só o Espírito Santo da festa do divino, que às vezes a gente liga ali, né, chega a festa do divino, todo mundo é Espírito Santo. Ei! E tome música, e bandeira vermelha e tal. Acaba a festa do túmulo, desliga o botão do Divino Espírito Santo, pronto, acabou, não tem mais. Não, não, é teu fiel amigo, ele tem que estar contigo direto, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que interessa dessa parte, porque realmente o tempo que nos deram foi bem, bem bacana, né, Mateus? É tudo... Bom, falando aí do coração, é lá que ata e desata os nós. Aí eu vou lá, faço minha oração para Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Ó, ela vai soprar, ela vai dizer para você, ela vai tentar te convencer, mas a última resposta é sua. É sempre seu coração que vai dizer sim ou não. Beleza? Esse negócio, Maria vai fazer por mim, Maria passa na frente, eu não preciso fazer mais nada. Ah, tá de sacanagem, né? Você tá de brincadeira. Maria passou na frente de Jesus, olha o que aconteceu com ele, foi para a cruz. Então não pensem que não é assim, galera. Não é assim. Maria passa na frente porque ela é luz. Ela já passou por tudo que a gente deveria passar, ela já passou. Ela passou pela dor, pelo sofrimento, porque seu filho Jesus foi assassinado. Beleza? Ela sabe o que é isso. Então, Maria passa na frente é para que a gente faça o que ela manda, fazer tudo que Jesus nos disser. Tranquilo? Vamos lá. Gente, é tudo perdão. Eu não vou ficar falando de perdão, não. Se vocês não perdoarem, vocês estão ferrados e pronto. Vamos embora. Beleza? Vamos resumir aqui. Se você não perdoar, você está ferrado. Certo? Eu vou passar para frente porque não nos deixeis cair em tentação. Isso é muito importante. Certo? Isso eu estou pedindo para que ele esteja comigo. E aí, mas quando ele chega no livrai-nos do mal, aí é a parte que eu gostaria de, só para a gente encerrar, eu vou passar aqui, porque tudo isso aqui a gente vai pegar para vocês, tá? Quando a gente está falando mais livrai-nos do mal, a gente não está falando de algo abstrato, não. A gente está falando de uma pessoa. E essa pessoa, ela existe para estragar os planos de Deus. Ou seja, olha só, o mal não é uma abstração, mas a gente está falando de uma pessoa chamada Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. O diabo, o divisor, que bota divisão nas coisas. Onde está certo, ele põe dúvida, para que você não saiba o que fazer. Essa é a função dele, beleza? É aquele que atravessa do desígnio de Deus e na sua obra de salvação, realizada em Cristo, para nos botar confusão. Na hora que você está rezando o Pai Nosso, mas livrai-nos do mal, amém. Sabe o que é o mal, amém? Não é só aquele mala da sua rua, não. Ele está falando do diabo mesmo. Senhor, não me deixe cair na tentação no que ele propõe para mim, através da mídia, através da novela, beleza? Dos filmezinhos que já estão totalmente ideologizados, quase que não sai.
Beleza? Então, se liga. Senhor, não nos deixeis cair em tentação. A tentação de divisão política. Se você não é fulano, você é ciclano, você é burrice. Senhor, me livrai-me da burrice, da cegueira. Certo? Então, peça isso com muita convicção. Mas livrai-nos do mal. Quando você fala do mal, aí você fala do encardido, do barata, do derrotado, do filho de uma égua. É isso aí que você vai falar. Beleza? Você vai pisar na cabeça da serpente. Livrai-nos do mal. Pisa na cabeça da serpente. Beleza? E aí, no final, né, o amém, né, esse amém maravilhoso, cuja finalidade, pessoal, você viu que eu vou ter que botar um monte de coisa aqui para frente, porque, né, o amém é aquele que vai retomar todo o processo inicial, né? Eu vou lá porque vosso é o reino, como o Mateus falou, o poder, santidade e a glória, a santidade, o poder, a vontade dele acontecendo, né, entre nós. Então, que a gente possa, no final, dizer esse amém com toda a convicção, toda a certeza de que a gente entra em comunhão com Deus e com Ele a gente pode, finalmente, né, viver tudo o que Ele quer que a gente viva nesse Pai Nosso. Tá joia? Galera, eu vou ficando por aqui, porque o tempo foi bem curtinho para o tema. Espero ter ajudado de alguma maneira, né? E aí, como sempre, a gente sempre deixa, viu, Matheus? A gente pode deixar aí o e-mail aí para a galera, caso eles tenham dúvida. Graças a Deus, nunca tive que responder um e-mail, estou feliz da vida, certo? Então, eu vou botar meu e-mail aí, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer agora uma pergunta, por favor, eu e o Matheus, a gente pode ajudar vocês aí, se a gente tiver condições, a gente ajuda, certo? Coloquei meu e-mail aí, o e-mail é meio engraçado, mas é um e-mail pessoal, viu? Vocês podem mandar aí que a gente tenta ajudar, viu? Eu fui teu amigo, mas eu estou começando querendo abrir mão, viu? Porque eu te falo, desenho.lima00. É isso que dá fazer e-mail com 11 anos de idade. Fique à vontade, gente. Pode perguntar o que vocês quiserem, tá? Semana que vem a gente vai falar de um assunto pauleira. Já estou suando desde já. Eu só queria pontuar uma coisa. As partes, elas se complementam. A minha do Cristiano não tem como ser... É que nem oração, não tem como você fazer o Pai Nosso só até a metade, ou então você esquecer daquela parte que o Cristiano falou, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Tem muita gente que às vezes esquece, né? Que tem que perdoar também. Cristiano, ele foi pela linha do catecismo, não sei se vocês viram, certo? Que não foge a uma linha do bíblica, né? A raiz bíblica, porque tudo que ele falou, do que vem do catecismo, também vem da Bíblia, certo? E eu parti mais da Bíblia, de passagens onde, de fato, a gente pode compreender que o Pai Nosso, que essa oração, ela está contida desde o Gênesis até, né, o Apocalipse, até ali o seu final. Por isso que eu coloquei as passagens, e elas estão na ordem, né, das partes da oração, beleza? Então, agradecer aqui as frases que foram colocadas, né? O Douglas botou assim, ó, ao chamar Deus de Pai, temos a certeza de que somos filhos amados. A Juliana botou assim, ó, Deus é minha base, minha rocha, somente Ele me sustenta. Sua importância é única e sublime. Me ama incondicionalmente. Ó, se você reza o Pai Nosso, vocês dois aí agora, né? Com essa linha de pensamento, é um encontro lindo entre você e Deus. Sem Deus não sou nada, olha aí. Já não sou eu que vivo em mim, mas é Deus, né, que vive em mim. Deus é maravilhoso. Ele é tudo na minha vida, quero aprender a viver tudo por Ele. Ele me alimenta em tudo que necessito. Show de bola. Obrigado, gente. Muito lindo. Cristiano, Fala. eu tenho uma pergunta, um questionamento, assim, uma dúvida, na verdade. Que, na verdade, não tem nada a ver, assim, literalmente com o que você falou, né? Mas tem a ver com o Pai Nosso na missa, né? Eu vejo na missa, eu observo, né, que durante o Pai Nosso, o padre, ele fica com as mãos estendidas, né?
as mãos abertas. E eu vejo que a comunidade, eu vejo que tem gente que fica também, né, com, tipo, as mãos abertas, outras ficam com, tipo, as mãos fechadas, né, e eu queria saber qual é o correto, né, pra gente, comunidade, qual é o correto. Ah, temos um cerimoniário aqui também, né, que é o Matheus. Eu já vi ele pegando o missal ali, ó, pegou o missal romano, que é onde você encontra todas as respostas. Pois né? porque eu, particularmente, é uma dúvida que eu tenho. Cristiano, você pode começar aí, viu? Aí eu vou complementando. Tá bom. Não. Então vamos lá. Primeiro que o Pai Nosso, dentro da Santa Missa, ele não é só aquele Pai Nosso ali, ele continua com o que nós chamamos de embolada. Tu já viu os caras fazendo aqueles repente? Que um vai combinando com o outro, vai falando e não para nunca, os caras vão... É mais ou menos isso que acontece. Só que é uma embolada santa, né? E aí, quando chega no final, ao invés de a gente falar o amém, aí ele continua. Deixa eu ver se eu lembro aqui um jeito de que igual eles falam na missa, porque aí fica mais fácil da gente conectar. Quando termina, o padre ele vai e fala, né? Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Inclusive, tinha paróquias antigamente que a comunidade falava isso com o padre, né? Vai muito também das tradições, e às vezes são tradições que ferem a liturgia, né, da missa, e o povo acaba não sabendo, certo? A gente só tem que acrescentar uma coisa também, é o seguinte, ó, cada padre é um padre, né, gente? A gente sabe que os padres são diferentes. Tem aquele mais carismático, tem padre TL, tem padre tradicional, tem padre de tudo quanto é jeito de você sonhar, certo? Então, olha só, se você segue o que o padre está mandando, quem está errando é o padre, não você. Ponto. Você não precisa nem confessar isso. Quem tem que confessar isso é ele. Você não precisa. Quem obedece não erra. Em termos de liturgia, quem obedece não erra. Certo? Mas é como o Matheus falou, o Pai Nosso, ele continua até chegar lá, o vosso é o reino, o poder e agora para sempre. Aí, finalmente, amém. Certo? Inclusive... Desculpa, Cristiano, rapidão. Como eu falei no começo, tratei, né, com muita caridade nossos irmãos aí separados. Para eles, o Pai Nosso não vai até, certo? Para algumas denominações, o Cristiano pode até me corrigir se eu estiver errado, mas para eles, o Pai Nosso não termina no mas livrai-nos do mal, amém. Eles continuam, né? Tem ainda essa parte. O reino, poder e agora para sempre. Aí sim. Tem um amém depois disso. Isso, na verdade, isso é o Pai Nosso ecumênico, né, que envolve a Igreja Católica, numa reunião entre a Igreja Católica e outras denominações cristãs. Eles habitualmente usam isso. Está errado? Não está errado, porque é só uma redundância do início do Pai Nosso, gente. Então, isso aí nem serve de motivo de briga. Quando o cara vem brigar com você por causa disso, você já pode botar uma plaquinha na testa dele. Burro. Tá? Pronto. Bobão. Burro não, fica pesado. Bobão. Ô, bichinho besta. Coisa desse nível. Não precisa, isso é uma coisa desnecessária para brigar. Quanto à postura do corpo, eu acho que não há uma recomendação missal necessária para o povo. Talvez tenha para o sacerdote, mas para o povo não. Beleza? Mas o que acontece com o povo? O povo sonha em ser sacerdote, gente, porque tudo que o padre faz, eles imitam. Né? Por exemplo, quando eu falo o nome de Maria, certo? Na igreja. Quem tem que fazer a reverência? Quem está no altar. Quem não está no altar não tem que fazer reverência. Tá? Mas o que acontece? A igreja toda se inclina. Ah, está errado? Não, gente, não está errado. Mas a recomendação é para aqueles que estão no altar. Para eles, sim, tem que fazer. É justamente isso que o Missal vai tratar também. Eu não estou achando aqui em específico, mas eu li isso tem umas 2 semanas atrás, que eu fui explicar para outra pessoa. Nós que estamos ali no altar, né, eu, nas formações para os cerimoniários, uma coisa que eu deixei bem clara, né, nós, cerimoniários, ficamos estáticos ali, porque a função do cerimoniário é sermos os olhos e ouvidos do padre. Nós somos os olhos e ouvidos. Tudo que está acontecendo, a gente tem que dar um jeito de prestar atenção. Ou seja, né, o cerimoniário lá na vila, ele fica com a mão aqui, ó, essa posição assim, certo? Quando o padre vai rezar o Pai Nosso, o que diz o missal romano? O padre, sim, ele eleva as mãos em um sentido de súplica, né? Rezemos com confiança a oração que Jesus Cristo nos
né, ensinou. E ele ali, em pessoa de Cristo, levanta as mãos, certo? Em súplica pelo povo que está com ele na missa. É que nem o Cristiano falou. O povo quer ser padre. Aí o povo vai, abre a mãozinha também. É errado? Não é. Por quê? Por conta de tradição e também má formação, certo? Por isso que, assim, às vezes a gente vai na missa, tem um povo que fica no Pai Nosso, a pessoa tá ali, ó, mãozinha fechada, né? Deixa eu levantar, tá ali, mãozinha fechada, né? Você vai encontrar gente que vai estar com a mão aberta, tá errado. Tem os carismáticos, né? Que assim, tem, entendeu? Então, assim, isso são tudo tradições, assim como aqui no Brasil, esse missal aqui, ele é adaptado para o Brasil, por quê? Vai das tradições, entendeu? Assim como também na oração eucarística, né, que o padre vai lá e fala, veneramos também a bem-aventurada Virgem Maria e seu esposo São José, certo? O padre, ele faz a veneração e ele levanta a cabeça depois que ele fala o nome de São José, certo? Então, assim, a comunidade muitas vezes vai, abaixa a cabeça e volta. É que nem no Glória, quando tá cantando Glória, falam 2 vezes o nome de Jesus Cristo, né? O padre, tem padres que eles também fazem essa reverência, né? Essa vênia na oração. E tem gente da comunidade que vai lá e acompanha também, entendeu? Tem momentos na oração eucarística que o padre ele precisa fazer o sinal da cruz. E isso está tudo dentro do missal, no que a gente fala que são as letrinhas vermelhas, que é a parte que muitas vezes, quando a gente lê a letrinha vermelha, que a gente entende o que está acontecendo, né? Então, tem vezes que o padre vai fazer o sinal da cruz, aí o fiel viu o padre fazer, eita, faz o sinal da cruz dele rapidinho, entendeu? Então, assim, tem coisas que competem ao padre, mas por tradição, né, em uma desinformação, e às vezes é até inocência de você querer fazer, digamos, o certo, né, porque o padre está fazendo aquilo, aí a comunidade vai e faz também. Vamos lá, mais perguntas, assim? Gosto de pergunta boa, assim. Hein, Matheus? Aproveitando a deixa aí, Cristiano, na hora que o pessoal leva... Depois, quando vai com o restante das Eucaristias para o Santíssimo, todo mundo levanta. Olha, esse é um problema muito recorrente, e eu não vejo tanto como problema, né? Se a gente for parar para ensinar e tal, é difícil, gente. É difícil. O povo é o povo. O brasileiro precisa ser estudado pela NASA, né? Porque a gente inventa pra caramba. Nós somos um povo muito festeiro. Eu não sei como é que o abraço da paz agora, que a gente não pode apertar a mão, não é saudação com a bunda, igual os africanos fazem. Você sabia que o abraço da paz na África não é abraço, né? Eles vão dançando com o bumbum assim, bate um no outro, assim, ó. Eu fico imaginando se uma magrinha estiver do meu lado, levar uma bundada minha, já cai igual boliche. Sabe? Pai de Cristo! Aquele monte de gente no chão lá, vai ser uma maravilha. Então, vejam bem, uma vez que você comungou, você é um com ele, a gente até falou disso aqui hoje. Você é um sacrário vivo agora, né? Você recebeu ele, pelo menos ali durante uns 3 minutos, que é o tempo que a Eucaristia leva para se dissolver dentro de você e virar sangue. Você é sacrário, né? Você é sacrário. Por isso não é bom ficar conversando com ninguém, é bom ter essa intimidade ali, porque é muito rápido, né? Uma vez que isso acontece, só fica em você a graça santificante, olha que maravilha. Mas quando está fazendo ali a transladação ali, né? Não é necessário, certo? Mas percebeu que nem todos comungam. E aí o cara não comungou, o que ele pensa? O Santíssimo está passando, vou levantar. Entende? Então, é complicado, porque na chegada não tem esse problema, porque já está todo mundo de pé no Pai Nosso, então não tem esse problema. O problema é que quando ele sai, está todo mundo na ação de graças. E aí, sim, aí causa isso. Se ele saísse, por exemplo, o último comungou, já, vamos levar Jesus, pronto, estava resolvido, mas não dá. Né? O padre tem que limpar tudo direitinho, se for o padre Ricardo Maria, vai levar 3 dias, mais ou menos, para ele limpar tudo, né, e levar o Santíssimo. Leva uns 20 minutos lá, dependendo do dia lá, o padre Ricardo Maria leva uns 20 minutos para limpar as coisas. Então você tem que permanecer lá em oração e tudo mais. Se a pessoa tivesse de olhos fechados em oração, ela não viria nem
o povo saindo do altar. Mas como é que é a oração do povo? Já começa a conversar com quem está do lado. Aí já era, filho. Aí já era. Né? Então, maturidade da fé. Isso vem com o tempo, vem com aprofundamentos. Né? Não é fácil, a gente não tem pessoas para ficar formando o tempo todo. Certo? Não tem. Ano passado, por exemplo, ano passado não. Alguns meses atrás aí, o Matheus sofreu aí para poder dar uma palestra, aí quando foi ver, minha agenda já não dava mais, poxa, é chatão, é difícil, eu fico pena aí dessa malha do Matheus, tem que correr atrás do povo aí, é um sofrimento danado, né? É difícil. E tem cara que não quer pegar qualquer tema, tem isso ainda. O tema é tal, eu tô fora, por quê? Tem que estudar, tem que se aprofundar, para poder chegar aqui e ter alguma coisa para passar. Afinal de contas, é uma formação para catequistas, não é uma palestra, é uma formação. Por isso que a gente tem que perguntar mesmo, arrancar o couro dos palestrantes. Não sei, vou pesquisar. Regrinha básica do catequista. Não sei, meu querido, vou pesquisar e depois te falo. Ponto. Beleza? Juliana, você quer perguntar alguma coisa? Que você não ficou com a câmera desligada o tempo todo, agora tá ligado. Não, a minha dúvida já foi sanada, era do amém mesmo. Show. Beleza. Então, amém aquela palavra bonita, né, que fecha. Assim seja. Estou carimbando aqui com o meu sangue aqui, ó. Confirmo, Senhor. Se eu falou isso, tá aqui, tô junto. Pá. É isso. Assim seja. É o fiat, o seu fiat. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. É isso. O amém aí. É igual Maria. Samara, Matheus, é com vocês agora. Porque o povo não quer perguntar, não gostar da gente, acho que a gente fez. Eu só vou finalizar aqui com a questão aí das mãos aqui, ó. Eu achei aqui a parte aqui que fala, né? Cadê? Nesta oração litúrgica, diáconos e fiéis não deveriam dar as mãos uns aos outros, como fazem alguns cristãos protestantes, nem mesmo abrir ou elevar as mãos, como fazem unicamente os sacerdotes na missa. Quanto ao Pai Nosso na missa, o cerimonial dos bispos, né, que é o cerimonial da igreja, na rúbrica número 159, orienta que, terminada a oração eucarística, o bispo junte as mãos e proclame o convite à oração dominical, qual todos, a seguir, cantam ou recitam. Enquanto isso, o bispo e os co-celebrantes, ou no caso o padre, né, porque a gente não tem a graça de ter missa com o bispo, né, todo dia. E os concelebrantes mantêm as mãos estendidas. O rito prescreve apenas o gesto do bispo e sacerdotes concelebrantes, né? Ou seja, a comunidade, né, ainda vai dizer, a comunidade ela pode ficar com a mão, deixa eu abaixar aqui um pouquinho, né? Calma aí. Deixa eu só ajeitar aqui. 3-0 para a câmera. Oi? 3-0 para a câmera. Comunidade fica com a mão assim, a comunidade pode ficar com a mão, né, assim, com as mãos, os dedos estendidos, né, e aqui em cima, em uma forminha de cruz, pode ficar bem assim, certo? A comunidade, mas é muito estranho você chegar numa comunidade, Pai Nosso, que está aí, a pessoa está bem assim não dá, né? Então, assim, a gente tem a nossa postura, assim. Se vocês pegarem, né, porque aqui é muita coisa, aqui tem stand de páginas, aqui é quase 200 páginas só de instrução romano, da missa, o que o fiel faz, o que o padre faz, o que os músicos fazem, como que tem que dar a igreja, entendeu? Então, assim, tem muito documento da igreja para a gente estudar e pouca gente querendo aprender. Aí, quem perguntou isso no começo, o Matheus Pereira, né? Então, Matheus, se o teu gesto ele é celebrativo e não tem nada de ofensivo, não está fazendo nada errado. Beleza? Eu sei que a missa não é a casa da mãe Joana, mas um gesto como esse, de estender as mãos, o que eu estou rezando ao Pai do céu, cara, tá estendido, tá encolhido, tá a renovação carismática, não importa, mano. Tá massa, tá lindo, desde que seja aquilo que a gente falou no Pai Nosso, gente dentro do coração. Aí, meu filho, tá lindo. Certo? Lembrando, o Pai Nosso na missa não acaba naquela parte, tem que esperar uma meia mais para frente. Tem uma galera que fala. Aí tá só atrapalhando, na verdade, né? Não é errado, mas tá atrapalhando, tá esquisito. É igual o cara que quer tocar na banda e não afinou o instrumento. Beleza? Chega na hora lá, aquele negócio feio, horroroso, né? E aí já viu. Bacana? Então, Matheus, agora é contigo, com a Samara. São 4h25, o pessoal já está doido para comer um pão de queijo, eu estou sabendo. Nossa, obrigado pela formação, foi maravilhosa.
eu acho que eu sou suspeito para falar das. Vai estar todo mundo. É suspeito a falar, vai estar todo mundo. Não, mas eu vou falar. Porque eu amo, particularmente, as suas informações, Cristiano. Então, assim, eu sou um pouco suspeito para falar, até mais ainda porque o